Sextou! Sextou 1º de novembro, Dia dos Homens, Todos os Santos. Você tá dando risada? É isso mesmo, os santinhos, todos os homens. 1º de novembro, feriadão amanhã. E como estamos aqui? Recebendo William Arruda. E vamos tratar um assunto muito sério. Muitas famílias vivem isso, porém muitas camuflam, ou por vergonha, ou por não saber mais o que fazer. Você tem alguém conhecido, seja na família, seja um amigo, que tem problemas com os vícios? Vícios de todos os tipos. Nós vamos conversar hoje com um especialista nesse tema tão importante e tão relevante para que a gente possa refletir e também ajudar. Então, nesta noite de sexta-feira, 1º de novembro, Vilma Birelli recebe o William Arruda. Vamos saber mais sobre ele. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com informações preciosas e muito significativas para famílias, para pessoas que trabalham na área, para que possamos, de uma certa forma, ajudar também. Então, conte para nós sua formação. Eu vi aqui que você é gestor, é terapeuta. Então, conta um pouco para nós dessa trajetória maravilhosa. Boa noite, Vilma. Obrigado primeiramente pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. É uma honra estar com você aqui. Depois de uma apresentação como essa, aí você me complicou, hein? Mas legal, ó. A minha trajetória, né, para estar hoje atuando com a dependência química, ela vem desde 2013, né? Desde um processo onde eu, na vida pessoal, precisei buscar apoio e ajuda também para tratar alguns vícios, né? E aí eu me deparei com um cenário que era muito precário na época, até para quem, até a informação ela demorava muito a se chegar, né? Não é como hoje, que nós temos acesso muito rápido à informação. Então, hoje eu atuo como gestor, como consultor terapêutico também, terapeuta em dependência química e nos planejamentos em algumas atividades no município, por exemplo, com a Comad, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, sou vice-presidente do conselho, hoje, né, estou vice-presidente, temos a Fundação Som Amor também e eu faço supervisão no Instituto Terapêutico Água Viva, aqui de São José do Rio Preto. Esse trabalho, ô Vilma, ele é um trabalho complexo e de formiguinha. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando somente dos vícios. Os vícios, ele é uma parte daquilo que está prejudicando o desenvolvimento dessa pessoa, desse indivíduo. Nós precisamos entender de imediato o que ocasionou e contribuiu para que a pessoa se tornou viciada ou dependente de qualquer outro tipo de droga. Nós estamos falando de álcool, estamos falando de maconha, de cocaína, de crack, de injetáveis e etc, etc. De jogos, inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo do tempo. Exato. Mas o primordial, nós precisamos pensar primeiro nas pessoas. Então, pensando em pessoas, nós pensamos no tratamento para a dependência química, num processo mais de mudança de mentalidade. Porque aí quando eu consigo mudar, alcançar o indivíduo para ele entender a necessidade de mudança e ele mudar a mentalidade dele para que ele comece a reagir de maneira diferente, nós conseguimos alcançar um resultado que não é a recuperação dele. Porque esse resultado depende dele. O resultado que nós alcançamos é a admissão e a aceitação de um tratamento que pode gerar qualidade de vida para aquela pessoa. Perfeito, William, muito bem explicado. E a pergunta, nós temos aqui muitas perguntas para ele, viu, William? Muitas perguntas, porque as pessoas querem informações. E antes de eu fazer a primeira pergunta, como você se tornou um gestor, um terapeuta focado nesse assunto tão relevante e importante na vida familiar? Olha, Vilma, eu entrei na faculdade de serviço social, né? Não concluí a faculdade por inúmeros fatores, mas no meio do caminho, na faculdade de serviço social, eu comecei a perceber que eu já trabalhava em clínicas, né, de recuperação e comunidade terapêutica. Eu comecei a perceber um déficit de conhecimento e um comportamento profissional
que gritava necessidade dentro dessas instituições. Então eu busquei gestão de pessoas. Aí eu fiz um curso de gestão de pessoas e comecei a aplicar a gestão de pessoas. Conforme eu fui evoluindo com as pessoas, na tratativa das pessoas, aí eu fui fazendo outros cursos. Fiz gestão de empresa, aí eu fiz gestão familiar, constelação familiar, gestão de equipe, para ir aprimorando todo o contexto. Porque qual era a minha ideia? A minha ideia, para alcançar a pessoa que precisa de ajuda, eu preciso alcançar a pessoa que está ali para ofertar ajuda. Porque geralmente, quem chega precisando de ajuda e não tem uma base que realmente leve ela para esse alcance, ela vai ficar vulnerável mesmo dentro de um ambiente terapêutico. Então, a formação e a condução do profissional dentro da sua expertise, do ambiente que ele está inserido, para ofertar um serviço de qualidade, naquele momento ela se fazia mais primordial e precisava de mais atenção do que o próprio acolhido. Então, eu fui estudando a gestão, fiz cursos de consultoria também, para poder entender melhor esse cenário e para poder conduzir melhor o funcionamento da instituição. Porque não é só nós não tratamos a dependência química, né? Eu vejo falar muito sobre dependência química e um erro muito grande quando a gente fala que a clínica ou a comunidade terapêutica trata a dependência química. Nós não tratamos dependência química. Quem trata a dependência química é médico. Nós, profissionais da área de saúde, psicólogo, assistente social, terapeuta, educador social, gestores, consultores de terapias, tratam o indivíduo, a pessoa. E aí nós precisamos pensar um pouco mais sobre mentalidade, comportamento, reação, sentimento, pensamentos destrutivos, pensamentos positivos, maneira de lidar com as pessoas, relação social, relação conjugal, relação familiar, uma série de relações, de culturas também e tradições familiares que nós precisamos entender para trazer para o contexto terapêutico. Então falar só de dependência química é vago e ela é rasa. Por quê? Porque o tratamento específico, ele trata a pessoa. Ele não trata a dependência em si. Quem trata a dependência em si é o médico psiquiatra com medicação. Droga com droga, digamos assim, sabe? Sim. Então, droga combate droga. Droga combate droga. Quando o medicamento ele é prescrito e utilizado da maneira correta dentro de um ambiente seguro e protegido, aí nós alcançamos um resultado legal. Quando a medicação também é utilizada de forma incorreta, aí ela também vira droga. Então, o ambiente seguro, o ambiente terapêutico, o ambiente familiar, o ambiente que proporciona qualidade de vida e saúde mental para aquela pessoa, ele é favorecido com a utilização e a junção da medicação para aquele indivíduo naquele momento, daquele processo que ele precisa vivenciar. Aí o índice, com certeza, ele aumenta cada vez mais. Perfeito. E nós temos surpresinha no final desse podcast. Você ainda não vai falar nada dessa surpresinha, que a gente vai prender o público, porque tem novidade por aí chegando, não é? Vamos lá, tem muita novidade ainda. Muita novidade. Vamos lá. Então, explique para o nosso público o que é a dependência química e quais fatores levam uma pessoa a desenvolver essa dependência, seja ela pelo vício do álcool, da droga. Quando eu falo drogas que eu conheço, já ouvi falar, não usar, tá? Não usei ainda. A maconha, a cocaína, LSD, os jogos, que é uma fala à parte. Quando uma pessoa chega nesse nível, estou viciado, ele tem essa consciência ou é alertado pela família? Vilma, geralmente ele não tem essa consciência. Mas vamos lá no início da sua pergunta. A dependência química, ela é uma série de fatores psicológicos, psíquicos e sociais relacionados a um processo de desencadeamento de perca de controle, ou seja, compulsão e obsessão. Então, aí quando a pessoa ela faz uso de uma substância e ela começa a perder o controle da sua vida, da sua sociabilidade, do seu trabalho, das suas relações, ela começa a ficar dependente. Então, ela começa a viver para usar. Eu falo sempre sobre a prioridade. Nós temos uma prioridade quanto valor. Nós valorizamos os nossos filhos, valorizamos a namorada, o esposo, a esposa, a mãe, o pai, os avós, os princípios, a tradição. E aí quando a pessoa começa a usar as drogas, e ela começa a assumir essa prioridade por conta do disparo da compulsão no cérebro da pessoa,
ela assume a prioridade dos valores dela. Então ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes e começa a deixar de lado aquilo que era valor para ela. E isso é inconsciente. A pessoa não percebe muitas das vezes que está deixando de lado aquilo que ela mais amava, aquilo que ela mais gostava e aquilo que ela tinha como cultura familiar ou tradição familiar até. O respeito já perde, porque a droga ela assume uma prioridade. Quando nós falamos droga, nós estamos falando de dopamina, endorfina, serotonina, neuroadrenalina e oxitocina e outros hormônios e substâncias que nós já temos no nosso sistema psíquico, certo? O nosso cérebro ele não identifica o que é droga. Ele identifica essas substâncias. Toda vez que eu potencializo uma substância como essa no meu cérebro e torno ela repetidas vezes de maneira de uso compulsivo, isso vira frequência cerebral e o meu cérebro ele entende que ele tem a necessidade de manter essa frequência, porque ele chegou num estado que ele não chegaria dentro da normalidade. Então a compulsão ela é disparada e a obsessão é quando a pessoa ela fica fixada em usar, em buscar, em encontrar meios e maneiras de poder encontrar a droga para satisfazer a necessidade que agora não é dela, agora é psíquica, que manda uma energia para o corpo e o corpo sente aquela vontade. E aí o corpo só obedece aquilo que o cérebro está comandando. E eu citei alguns, mas o cigarro é um dos piores males desse vício, não é, William? Ô Vilma, o cigarro, ele, dentro desse contexto todo, o cigarro é a substância mais difícil de parar. Por que é a substância mais difícil de parar? Porque ela é uma substância habitual. E como ela não é... Ela é uma droga social, digamos assim, né? Claro que o cigarro não é considerado droga, mas eu tô falando dentro de um contexto de vícios, e o cigarro é um vício também, então para nós o cigarro também ele se torna droga. Então nós precisamos entender que a utilização do cigarro contínua, e ela tem um fator importantíssimo do cigarro que é bom você ter tocado no assunto, e é bom você saber que a gente não combinou sobre isso, porque eu vou falar uma coisa aqui bem pessoal. E o que acontece com o cigarro, Vilma? Nós não percebemos ao longo do tempo o prejuízo que o cigarro causa. Por quê? Porque ele é lento a aparecer para nós. Como há 20 anos atrás, também os alcoolistas chegavam na dependência com 60, 70 anos de idade e viveram a vida toda bebendo. Então, para você encontrar um alcoolista